O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então, chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Estamos já na metade do mês de setembro, este mês em que a igreja nos pede para que tenhamos especial atenção à palavra de Deus, que nós tenhamos os ouvidos mais abertos, mais prontos para escutar atentamente o que Deus quer de nós. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar a andar sempre na presença de Deus. E a palavra de Deus nos ensina, inclusive hoje nesta liturgia, que quem anda na presença de Deus não tropeça, porque Deus é o seu auxiliador. Então vejamos o que a palavra de Deus nos propõe neste domingo. Na primeira leitura do profeta Isaías, este profeta que está falando muitos anos antes de Cristo, ele, porém, fala de um servo sofredor, e a passagem da leitura de hoje é do 3º cântico do servo sofredor. O profeta Isaías tem também o 1º, o 2º, e este da leitura de hoje é o 3º cântico. Ele fala de um servo sofredor que tinha os ouvidos abertos. Seus ouvidos foram abertos por Deus para acolher a vontade de Deus e realizá-la em sua vida. E porque este servo acolheu a vontade de Deus em sua vida, ele foi perseverante, ele foi forte, resistiu a todos os obstáculos, a todas as resistências, a todas as perseguições, porque ele sabia, tinha plena consciência de que Deus, quem abriu os seus ouvidos,
era quem era o seu auxiliador. Deus, Ele é o nosso auxiliador. Toda vez que nós nos dispomos a acolher em nossa vida a sua palavra, a sua vontade e realizá-la em nossa vida, Ele permanece conosco, nos fortalecendo, nos encorajando, nos auxiliando nos momentos difíceis, nos momentos de desânimo. É Ele quem nos anima, é Ele quem nos fortalece. O que aconteceu com este servo sofredor que diz o profeta Isaías é prenúncio daquilo que acontece com o Filho de Deus. É Ele, o servo sofredor por excelência, é Ele quem tem ouvidos sempre abertos e prontos para realizar a vontade de Deus em sua vida. E ninguém melhor do que Ele acolheu a vontade de Deus de forma obediente, sendo perseverante em realizar a vontade do Pai até a paixão e a morte na cruz. Esta passagem do servo sofredor nos ensina que também nós devemos procurar acolher em nossa vida a palavra de Deus e realizá-la. E Deus vai estar sempre conosco, porque Ele é o nosso auxiliador. É Ele quem vai nos fortalecer em todos os momentos da vida. No Evangelho, Jesus, que no início do Evangelho de Marcos, tinha ensinado aos discípulos e à multidão. Jesus que tinha anunciado o reino de Deus, tinha feito tantos prodígios e milagres. Agora, Jesus quer fazer um teste com os discípulos para saber, como que numa pesquisa, o que as pessoas estavam pensando acerca dele. Por isso ele pergunta no Evangelho: o que as pessoas andam dizendo a respeito de mim? Quem sou eu para as pessoas? E eles disseram, alguns pensam que és João Batista, outro que és Elias, outros pensam que és um dos profetas. E Jesus não ficou contente. Continuou a pergunta e agora de forma mais aprofundada. Agora ele não quer saber mais o que os outros pensam, mas ele pergunta aos discípulos, aqueles que estavam mais próximo dele, aqueles que o próprio evangelista Marcos diz no capítulo 2, bem como no capítulo 4, que Jesus, depois que falava às multidões, ele, em casa, a sós, explicava tudo detalhadamente a esses discípulos, aos apóstolos e aqueles que eram mais próximos dele. Portanto, eles tinham como que uma catequese particular, uma aula particular. E Jesus agora quer saber se eles entenderam de fato quem é ele. Por isso pergunta, e para vocês, quem sou eu? Pedro responde em nome dos apóstolos: tu és o Messias, o Filho de Deus, o ungido de Deus, aquele que os profetas anunciaram e que deve vir para reinar sobre todos os povos. Aparentemente, Pedro havia entendido quem era Jesus. Mas Jesus percebeu que, na verdade, não haviam os discípulos compreendido bem quem ele era. Porque eles imaginavam ainda que o seu messianismo fosse um messianismo deste mundo, que ele fosse como um rei Davi, como um rei Salomão, cheio de poderes, que ele viesse com um exército forte e queria vencer todos os outros povos, todas as outras nações. E Jesus
quer mostrar para ele que ele, para Pedro e para os outros discípulos, que ele é sim o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus que vem para nos salvar. Mas o seu reino não é deste mundo. Ele não vai vencer com a força dos poderosos, nem com a força do seu exército. Ele vai vencer entregando a sua vida por amor para nos salvar. E por isso, ele prepara o coração dos discípulos. Eu vou ter que sofrer muito, vou passar pelo caminho da cruz, da paixão, até a morte na cruz, para depois ressurgir. E neste momento, Pedro novamente falou em nome dos demais. Mas isso não pode acontecer com você. Nós não vamos permitir. Razão pela qual Jesus diz: tu, Pedro, não pensas como Deus, mas pensas como um homem. O que Deus, o Pai, me pediu é para eu entregar a minha vida por amor para a salvação da humanidade. E eu não quero ser rei da terra. Eu quero sim reinar no coração de todas as pessoas, entregando a minha vida por amor. Esta página do Evangelho é provocante. E a pergunta que Jesus faz aos discípulos é nos feita também. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Ele reina em meu coração. Ele é o meu auxiliador. Eu tenho confiança que Ele está sempre comigo, me fortalecendo, me encorajando, me animando em todos os momentos da vida. E São Tiago, discípulo de Jesus da primeira hora, fazia parte daqueles que Jesus dava a catequese particular e ensinava tudo em detalhes, compreendeu bem quem é Jesus. E por isso, na segunda leitura de hoje, ele nos mostra que é preciso conhecer profundamente quem é Deus, pois nós só amamos quem nós conhecemos. E por isso precisamos estar atentos à sua palavra, aos seus ensinamentos. Mas, diz São Tiago, não basta ter fé, porque fé sem obras é como um barco sem remo, ou fé sem obras é como um barco sem motor. Fé sem obras, diz São Tiago, é morta. Se nós quisermos manifestar nossa fé, nossa confiança em Deus, se nós de fato acreditamos que Ele é Deus conosco, que Ele é o nosso auxiliador, nós devemos também ter coragem de colocar a nossa vida a serviço, de entregar a nossa vida por amor para ajudar os irmãos e irmãs. Fé sem obra de caridade, fé sem expressão de amor, não leva a lugar nenhum. A liturgia deste domingo, iluminados pela palavra de Deus, portanto, nos ensina, primeiramente, nós devemos ter os ouvidos sempre abertos para ouvir, para escutar os seus ensinamentos, a sua palavra, e deixar que a sua palavra nos guie, nos ilumine, que ilumine todas as nossas decisões e todos os nossos passos. E quem se deixa iluminar pela sua palavra, vai caminhar sempre na presença de Deus. E quem tem Deus com Ele, vai viver não só de fé,
mas vai expressar a sua confiança de que Deus está com ele, que Deus é seu auxiliador, colocando a sua vida também a serviço, com gestos concretos de caridade e amor. Que esta liturgia nos faça permanecer iluminados pela palavra de Deus, sempre na presença dele.